Não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som, não tinha nada. Ele não pregava aos berros. Jesus era manso, humilde. O esforço que as pessoas faziam para ouvir. Tem até uma passagem que o povo queria ser curado, o povo queria ser liberto. E o que eles fizeram para que isso acontecesse? Em Lucas capítulo 6, eles sabiam que se esse procedimento, nada ia acontecer. Lucas capítulo 6, no versículo 17. Lucas 6, 17. Ô Juliana Correia, Deus abençoe você, o Ailton, as meninas aí, o Ailtinho, né? A Marli, o Paulo, Deus abençoe, tá? No versículo 17, está escrito assim: e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo, vamos ver aqui todos nós, para quê? Para ouvir, que mais? E serem curados. Eles sabiam que a pessoa que não ouve a palavra de Deus não tem chance de cura, gente. A história não muda, o vício não sai, você não consegue construir nada. Jesus disse em mim, e quem é Jesus? Eu não ouço a palavra. Eu posso escutar a palavra. Quando eu escuto, ela não me traz temor. Quando eu ouço, é onde eu me arrependo de tudo que é errado. Começo a lutar contra aquilo. Isso porque eu ouvi. Uma pessoa que só escuta, você não consegue ter temor de Deus. Você não é muito firme. Uma hora você está com Deus, outra hora você não está. Você... hoje eu não vou à igreja. Deus, Jesus não te faz falta, porque você escuta, você não ouve. Quando a pessoa ouve, é diferente. Quando ela ouve, ela permitiu a entrada de Jesus no seu corpo, que é o templo dele. E se Jesus entrar em você, ele vai ensinar a coisa certa. O que você precisa aprender. Mas se ele não entra, não tem como. Você vai ter as suas decisões, as suas atitudes que está errada, mas você vai colocar no lugar de certo. E você vai vivendo assim até ou muda ou morre, né? Com o tempo. Não, eu quero mudar. Isso quando você ouve. Quando você escuta, você acha que tudo que é errado é normal. Mas quando você ouve, você já não aceita. Porque Jesus está dentro de você. É Ele quem comanda você. Mas o versículo 18: aos quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos, e eram curados. Olha aí, um rapaz de uma faculdade aí do país aí, 24 anos de idade. O cara pegou o fuzil, invadiu a faculdade e matou 15 pessoas.
virava assim, pastor, o que deu na cabeça dele? São pessoas atormentadas de espírito. Do nada você cria um negócio assim, faz uma lenha. Segundo as autoridades, que acharam ele morto dentro de casa. Depois ele se matou. Mas quem ordenou a ele fazer tudo que ele fez? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Tomou a decisão, saiu matando todo mundo. Pelo menos 15. São pessoas atormentadas de espírito. Uma conhecida discutiu com o marido, discutiu, parou de discutir, saiu, foi na padaria, comprou 1 litro de álcool, chegou na cozinha, tornou assim na cabeça, está com fogo. E o marido foi tentar apagar o fogo, acabou se queimando também. Um dia vieram até na nossa igreja, cadeira de roda, lembra? Os atormentados de espírito, eles fazem coisa que não pede Deus, assim do nada. É uma voz que faz assim, fala isso, você vai e faz. Esse povo aqui, eles sabiam que sem ouvir a palavra, eles não iam conseguir o que queriam. Todos nós temos sonhos, temos planos, mas sem Jesus a gente não consegue nada. E falar Jesus não é vir na igreja, falar Jesus é obedecer o que Ele te ordena. Aí sim, mas vir à igreja, isso não quer dizer que você está com Jesus. É que você já sabe, isso, uma coisa você já tem a certeza, que Deus existe. E que o diabo também existe. Claro, você não quer o diabo, você quer Jesus. Por isso você vem à igreja. Mas na hora de receber Jesus, aquela coisa que atormenta você não deixa. É onde você não ouve a palavra. Aí você não se converte, você não muda. Você fala e fica na mesmice. Entendeu isso? Esse povo sabia, para ser curado, ser liberto dos espíritos atormentadores, eles precisavam ouvir. Entenderam isso? Vamos para Hebreus 11. Hebreus 11. Então vamos lá naquela igreja lá que cura. Não, não é bem assim. A pessoa chegou lá, ouviu a palavra, ouviu. Então, se ouviu, o pregador vai dizer, ó, pode largar a boleta, sai dessa cadeira de roda, larga esse andador, você vai deixar e vai andar, porque você ouviu a palavra, Jesus está dentro de você. Então ele te fortalece, ele destrói o câncer, vai acabando com tudo que te incomoda. Hebreus 11. Acharam? Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma pessoa que tem fé, ela não desiste da caminhada. Ninguém tira você do seu foco, porque você tem fé. A fé é um firme fundamento. O Jó tinha fé.
A mulher dele disse assim: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Por ela, vamos parar por aqui mesmo. Ele olhou para ela e disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos sempre o bem de Deus, nunca o mal. Não sei o que foi feito dela. O Jó foi até o fim e alcançou a bênção de Deus. Teve tudo em dobro. Então a fé é isso. A fé, você não acredita nas circunstâncias. A fé, ela não acredita no impossível. A fé, ela encara, não quer nem saber. É fé, não é violência, é fé. Alguns exemplos de fé. Davi. O Davi, poxa, Golias tinha 12 metros, parece que 75 centímetros. Era um grandalhão. O Davi, 1,5 metro. O Davi não se incomodou com o tamanho dele, não. Porque a fé de Davi via Golias caído sem cabeça. Você disse: eu tenho fé, mas cadê a obra dessa fé? Todas as pessoas que têm fé, elas não se desesperam, elas se submetem à palavra de Deus, vai, conquista e glorifica o nome do Senhor pela sua viravolta na vida. Essa é a pessoa de fé. A fé, ela é o quê? Um firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Se você não tem fé, você é uma pessoa indecisa. Nada seu você consegue ver começar e ir em frente, você não vê. Porque sem a fé você para, com fé você segue. O Eliseu, quando soube que Elias seria tomado dele, ele não desistiu. E até ele disse para o Eliseu, o Elias perguntou para Eliseu: pede logo o que você quer de mim antes que eu seja tomado de ti. Ele disse: eu só quero porção dobrada do Espírito do Senhor. Ele disse: não, daqui eu já paro, tem como sossegar o rio novamente para mim voltar? Não, ele tinha fé. E nessa fé, ele disse: não, eu vou conquistar o que está no meu coração. Pediu a porção dobrada do Espírito e foi em frente. Sem a fé você para. Você não consegue. Mas com a fé você, todo mundo diz: não vai dar, isso é impossível, isso é difícil. Mas você tem uma coisa que é inabalável. A fé, ela é firme. Tentaram parar Noé, Noé não parou. Ele não sabia como é que era um dilúvio, nem como era uma arca. Deus que ensinou a ele. Deu o corte da madeira, o desenho da arca, não jogou um papel lá de cima, não. Estava tudo na mente de Noé. E Noé creu. Ele teve que procurar árvore que aguenta água, cortar sei lá com que, aparelhar a madeira, fazer tudo no encaixe. Não tinha fábrica de parafuso na época. Vamos parafusar aqui, vamos amarrar com cabo de aço. Não tinha essas coisas. Tudo foi feito pela fé. A fé educa você. A fé, você vira amigo de Deus. Filho, amigo, enfim. Mas sem a fé, você está enrolado.
Sem a fé você não consegue obedecer. Só é certo as coisas que você pensa, nada do que Deus fala. Você até crê, mas é por um momento. Depois você continua na prática que desagrada a Deus. Tem coisa que já todo mundo faz, vou fazer também. Essa conversa de tem algum justo na terra? Tem alguém perfeito na terra? Então eu serei mais um. Sem a fé a pessoa pensa assim. Mas com fé a pessoa entende o seguinte: não há ninguém justo. Todos erraram. Todos têm pecado. Eu vou procurar melhorar. Essa é a fé. Você começa a procurar um meio que agrada a Deus. Quando você não agrada a Deus, suas coisas dão errado. Dão errado e é complicado. Por que dá errado? Está faltando Deus. Oi, Felipe, Deus abençoe. Então, capítulo 11, do versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas é um firme fundamento. Isso não balança. Isso você não pensa em desistir. Você entendeu o que é a fé? Firme fundamento. Isso é fé, entendeu? Das coisas que se esperam. Você está firme. Você está esperando uma coisa que ninguém vai tirar da sua cabeça. Você já tem isso. Deus não dá nada antes de ser revelado. Está na sua mente. Não é aquele desenho do diabo. Vou fazer isso. Eu tive muitos amigos que já partiram. Alguns estão por aí. E alguns que partiram sonhando. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não tinha Deus, muito menos a fé. Então nada acontecia. Deus só pode operar onde há fé, onde se está crendo, onde se obedece. Então, no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram o que, pessoal? Testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o que? Criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparentemente. Terra, por exemplo. Existia terra? Não, foi criado por Deus. Fé, água. É difícil crer nisso, né? Mas não é impossível. É aí que está. Se Jesus morar dentro de você, você não desconfia dele em relação à criação do mundo. Então, quem criou tudo foi a natureza. Mas quem criou a natureza? Novamente você cai no colo de Deus. Entendeu agora? É isso. No versículo 6 do mesmo capítulo, ele diz assim: ora, o que está escrito? Sem fé é impossível. Sabe uma coisa impossível? Por exemplo, engarrafar vento, enxugar gelo, não é impossível?
sem fé é muito mais impossível de você agradar a Deus. Que uma pessoa que não tem fé é porque ela não dá a mínima para o que Deus fala. Ela não agrada a Deus. Ela é como se tivesse pavor de Deus. Por isso que uma pessoa sem fé não agrada a Deus. Entendeu isso? Sim ou não? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, há uma enorme necessidade, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que te recompensa no que você busca nele, se estiver correto. Uma vez um homem me pediu um conselho e eu dei o conselho para ele. Ele estava passando uma luta infernal. Aí dei o conselho para ele, tal. Quando terminei, ele disse: agora eu vou orar a Deus para ver o que Deus me fala. Mas, gente, o que Jesus falou em Lucas 10,16? Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E rejeita aquele que nem me ouve. Então eu estava ali como representante de Deus, dando conselho para ele, usado por Deus. No final ele disse: vou orar a Deus para ver o que ele me responde. Passou uma semana, ele apareceu novamente. Pastor, o negócio está tinhoso. O que o senhor acha que eu devo fazer? Ora a Deus que ele te responde, falei para ele. Não adiantava falar com ele. Você separou-se de Deus, isso é complicado. O Provérbios 18, vamos dar uma olhada? Deixamos aqui o Hebreus, vamos para Provérbios. Você, quando se separa de Deus, você não ouve mais ninguém. Acharam? Provérbios 18, está assim, busca seu próprio desejo, como é que é? Aquele que se separe. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ele separou-se de Deus. O Lucifer veio e fala um negocinho, você só acredita nele, você não acredita mais no que a palavra diz. Isso está te fazendo sofrer. Não deixa você se apoia no que você entende, não no que Deus fala. É preciso mudar essa história com rapidez, antes que seja tarde demais e você tenha grandes prejuízos. Entendeu isso? Lucas 13. Acharam Lucas 13? O versículo é 22. Lucas 13, 22. Acharam? Está escrito assim: e percorria as cidades
e aldeias, o que ele fazia? Ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai, se esforças. Para quê? Estão comigo não, gente? Porfiar, o que é porfiar? Fazer força, tirar o que não presta, para entrar pela porta estreita. Ele estava preocupado com quem ia ser salvo ou não. Ele esqueceu dele. Ele disse: olha, se esforça, porfiai, por entrar pela porta estreita, tire esses defeitos que você tem. Um deles é querer saber a vida dos outros. Se o cara ia ser salvo ou não, isso é um problema dele com Deus. Ele tinha que se esforçar por entrar pela porta estreita. Pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta que ele está falando é o próprio Jesus. Como eu posso andar com Jesus se eu não concordo com nada que ele me ensina? Então ele disse: você tem que se esforçar para passar por mim e conhecer o meu Pai, conhecer o verdadeiro céu. Então você tem que tirar os acessórios, a mentira, a raiva, a mágoa. Você tem que começar a tirar essas coisas, a desonestidade, amor pelo dinheiro, racismo, preconceito, raiva, discórdia, desobediência. Você tem que se esforçar. Aí você vai passar pela porta estreita. O que é estreita é a porta, não o lugar. Você passou pela porta, o outro lado é enorme, é gigantesco, que não tem nada do que tem antes de passar na porta. Antes de passar pela porta, você vai achar um monte de sujeira. Um monte de sujeira, embriaguez, mentira, falsidade, traição, calúnia. Você vai achar tanta coisa, religião, muita coisa você vai encontrar. Isso antes da porta. Para passar pela porta, eu tenho que desfazer de tudo isso, que ela é estreitinha. Se tiver um parafusinho para fora, não consegue. Não pode arranhar a porta. É justinha. Talvez menos de meio centímetro para cada lado. Então você tem que passar ali. Mas quando você chega do outro lado, você tem saúde, você tem paz, sossego, prosperidade, alimento, roupa, calçado, a confiança de Deus em você, o cuidado de Deus por você. Depois que você passou pela porta, você vai encontrar tudo isso. Glória a Deus. Mas enquanto você não passar pela porta, olá Verônica, Deus abençoe, você vai ter problema. Tudo que você está passando é a falta de Deus. Você fala: eu sou de Deus, eu tenho Deus, mas você não está fazendo o que Deus manda. E Deus te chama para a liberdade, Deus não te chama para sofrimento, para prisão. Você não é prisioneiro de Deus, você chamou para ser, Deus lhe chamou para você ser livre. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu quase não falo aqui em inferno. Por quê? Tem muita gente que se converte, fica
porque está com medo de ir para o inferno, não é porque ama Jesus. Assim você continua perdido. Você tem que estar com Jesus, você entende o amor dele, você crê que ele é Deus, o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. O que pagou toda a sua conta, que nos resgatou da maldição da lei. É por isso que você tem que andar com Jesus. Não, porque eu vou andar com Jesus, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Então você faz de Jesus de segurança particular. Isso não vai funcionar. Tem que se converter mesmo. E quando você se converte, você vê as manias que nunca deixou você, se começa a lutar contra elas. Eu não aceito mais ser essa pessoa que eu sou. Deus, o Senhor vai me ajudar. Eu preciso parar com esse cigarro, eu preciso parar com essa bebida, eu preciso parar de ser brigão, mentiroso e outras coisas. Eu tenho que parar de ser resistente. Você vai pedindo para Deus. Eu me lembro que eu era viciado, alcoólatra, e nunca tinha lutado contra aquilo, mas também eu não queria mais. Então, quando eu ia no banheiro do botequim, né, da barraca, era uma barraca, eu batia com a palma da mão assim na parede da barraca, dizendo: eu tenho que parar com isso, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito de Deus, mas quem mora no nosso corpo? Espírito e alma. É isso que nós somos, espírito e alma. Se outro espírito entra em você, você fica negativo. Entendeu? Você só pensa errado, só fala errado, porque o espírito que entrou está imprensando o seu espírito, que é o dono da casa. Então você passa a fazer tudo que desagrada a Deus, pensar o contrário de Deus, tudo seu, porque tem um espírito no seu corpo que está forçando o verdadeiro espírito que é você. E aí só cabe você e Deus, que é o seu corpo, nosso corpo, é o templo de Deus. Esse espírito entra. Então eu me senti incomodado, não sabia por quê. E eu batia na parede da barraca, dizendo: eu preciso parar com essa bebida. E eu não entendi. Por causa da bebida, acabei que eu fiquei aleijado da perna esquerda, até que umas mulheres subiram o morro, pregaram o evangelho, eu entendi, acabei com a idolatria que eu servia, que eu tinha, e do ano de 85 para cá, eu passei a servir somente a Jesus. E o diabo tenta aí resgatar. Você às vezes peca, faz o que não devia fazer, mas como que eu entendo que Deus me aceitou? Que você, mesmo você pecando, você não abre mão de Jesus. Você vai lá e confessa tudo e pede força para não fazer mais, porque você sozinho você não consegue. E assim eu passei a fazer de tudo que o diabo tentou me parar. Eu recorri a Deus: Senhor, eu não sou isso, eu não aceito ser isso, o Senhor vai me ajudar. O Senhor mesmo disse que sem o Senhor não posso fazer nada, então estou pedindo sua ajuda, não quero mais beber, não quero mais fumar. E fui falando tudo, e Deus me ouviu. Então você é o que você permite. Você já sabe o que é que faz você agir o contrário, mentir, fazer outras coisas erradas. Enquanto você permitir, você vai ser assim. O negócio é sério. Não tem gente que finge que é médico? Quantas gente aí que vai presa aí, finge que é médico. O cara diz que, não, eu sou advogado. O cara não é advogado. Eu sou chefe, não sei de onde, o pessoal nem conhece ele. Mas o maligno faz ele criar uma imagem que ele mesmo acredita na mentira dele. E com isso vai passando vergonha, a idade está passando, e aí?
Então, é preciso acabar com isso. Você conseguiu passar na porta estreita? Consegui. Então você agora está na bênção. Nada para você é difícil. Mas quando você é insistente no que você sempre foi, nada para você dá certo. Nada para você dá certo. Tudo que você começa, você não muda. Você até conhece Jesus, você ouve Jesus, mas não faz o que Ele quer. Você é resistente. Entendeu isso? Então ele diz mais. Então, versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar da onde? De fora. Você não passou na porta, está do lado de fora. E a bater a porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, porque você não passou pela porta, você não entrou, ele não te conhece. E passar pela porta é isso, é obedecer a Deus, fazer o que Ele está mandando. Isso é passar, passei pela porta. Do outro lado, é uma tranquilidade enorme. Mas enquanto você não passa na porta, que ela é estreitinha, tem muita coisa que tem que tirar, religião, doutrina, tem que acabar com tudo isso. Quando Jesus estava ensinando o Evangelho, alguns perguntaram: que nova doutrina é essa? Não é doutrina, ele estava ensinando. Ele te ensina, ele não põe uma colher em você e vai... Não faz isso. Ele disse o seguinte, ele já se declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Ele não está olhando para trás dizendo: vocês são obrigados a me seguir. Não, ele está te ensinando, está te falando a verdade. Agora a escolha é sua. Nunca diga: não, vou ficar com Jesus para mim não ir para o inferno. Não, então você está na obediência ao inferno. Não, eu estou com Jesus, que eu amo Jesus, reconheço tudo que Ele fez por mim. Você decidiu passar na porta estreita. Então você vai tirar a arrogância, você achar que é melhor que os outros, sabe tudo. Você vai acabar com tudo isso, para você poder passar pela porta. Glória a Deus. O que passou pela porta é humilde. Ele é vamos dizer, ele é o cara, mas na frente do cara vai a humildade. Você não cria um surucucu para picar você lá na frente, em você mesmo. Você sabe quem era o meu verdadeiro inimigo? Inimigo mortal, era eu. Você tem um jeito, um espírito dentro de você que você nunca se importou que ele sai de você. Volta e meia ele manifesta, faz um estrago. Faz um estrago. Você, poxa, por que eu não pensei? Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não anda em trevas. Outra coisa é você apronta com um, apronta com outro, apronta com um, apronta com outro. Você está só amontoando conta, depois ela chega. Isso é sério. Glória a Deus. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado aonde?
nas nossas ruas, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, porque praticais a iniquidade. Então, passar pela porta é um bem para eu, é um bem para você, é um bem para todos nós. Não, eu sou só da igreja. Bom, fazer o quê? Isso não vai te salvar. O que te salva é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. E palavra para ouvir e pôr em prática. Até para a gente finalizar, em Lucas 8, se entrar no seu coração. Se não entrar, isso aqui não pesa nada. Você só vai ouvir, poxa, é legal, mas não pesa no seu coração. Não vem o temor, entendeu? Tem que vir o temor. Isso não vem porque ele não entrou. Foi barrado. Por quem? O Lucas 8, todo mundo achou? Lucas 8, versículo 19. Lucas 8, 19, diz assim: e foram ter com ele, quem? Sua mãe, quem mais? Seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes o quê? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. É os que ouvem, não é os que escutam. E executar a palavra de Deus, você não tem que ficar arrogante. Não falo mais com bêbado, não falo mais com macumbeiro, não falo... É isso não, irmão. Você vê que os discípulos de Jesus, o Pedro era estourado. Tomé tinha que vir para crer. Era tudo jeito esquisito, que eu tenho certeza que você jamais escolheria para andar com você. Mas Jesus, por que ele escolheu esses homens? Ele precisava disso, para eles entender que Deus é diferente. Jesus nunca repetiu o que eles fizeram. Eles é que tinham que imitar o Senhor. Entendeu isso? Isso que ele escolheu. Gente desonesta e tal. Ele não foi desonesto. Ele não julgou, ele não condenou. Pensa que Jesus não sabia que o Judas roubava? Sabia. Que ele era falso? Sabia. Se você souber que uma pessoa é falsa, você espalha para o Brasil inteiro. Jesus não, né? Ele escolheu ser falso, que ele receba o prêmio de uma falsidade. É como você trata o profeta. Você já viu isso? Mateus 10, vamos dar uma olhadinha para finalizar. Acharam? Mateus 10, o versículo é 41. Olha o que ele diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, o que é um profeta? Porta-voz de Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de quê? Se você recebe um profeta como mentiroso, o seu galardão será de mentira aí. Se você recebe um profeta na qualidade de safado, seu galardão é de safado. E vai para ele. Mas quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai ter o galardão de profeta.
uma recompensa de profeta. E ele disse mais: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de quê? De discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Cada um copo d'água, você pode ser muito abençoado. Glória a Deus. Gente, a palavra de Deus não é para se divertir, não. É para viver, é para levar a sério. E ser bastante extrovertido. Eu falo com todo mundo. Sério. Todo mundo. É lésbico, é pai de santo, é homossexual. Jesus mandou eu amar o meu próximo. Não julgo ninguém, não censuro ninguém. Eu me esforço para viver o que está escrito. Amém? Agora, você sai da onde Deus te bota, você está na situação de Jonas. Onde você entra, com quem você vive, tudo vira de cabeça para baixo. Você não respeita a palavra de Deus. E o Senhor ensinou que um lar dividido, um reino dividido contra si mesmo, não subsistirá. Então não tem nada difícil, você que é difícil. Glória a Deus. Acorda, passa pela porta e depois você me conta. Vem pegar sua água, seu sabonete e vamos orar em nome de Jesus. Né, Elivel? E glória a Deus. Olha, todos vocês aí amanhã não, domingo, nós vamos vir para a igreja a partir das 9 horas da noite. Por quê? Natal se comemora o quê? Nascimento de Jesus. Então todo mundo vai para a casa do aniversariante. Nós vamos aqui, meia-noite nós vamos orar. Depois nós vamos cear, né? Uma ceia normal, com frutas, rabanadas, né? E cada um vai estar trazendo aqui alguma coisa. E eu estou convidando você para participar. Pastor, eu vou levar também um pastelzinho e vou fazer isso. Tem gente que passou o ano todo sofrendo. Por quê? O ano passado não foi para a igreja. A mesma coisa é a virada do ano. O que diz a Escritura? Buscar em primeiro lugar. Então, quando virar de 2023 para 2024, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então o ano 2024 tem que dar certo para você. Amém? Eu aprendi isso e eu ponho isso em prática. Então, no dia 24 para 25 estaremos aqui, em nome de Jesus, tá? Que é de domingo para segunda, e glória a Deus. E outra, eu pedi às pessoas para fazer uma carta do que você está passando. Você está sendo afrontado. Eu não aguento mais isso. Tem coisas que você não quer fazer e você está fazendo. Você magoa as pessoas. Você se mutila, né? Pastor, não aguento mais isso. O que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para Deus e vai colocar dentro dessa arca aqui. Nem eu que vou botar, não, é você mesmo. Vai abrir a tampinha ali e colocar. Por quê? Sem ser esse sábado agora, o outro é o último sábado de 2023. É onde eu vou levar essas cartas para o monte e vou apresentar para Deus. O senhor vai abrir? Não. Vou entregar para Deus. Senhor, é para o senhor ler. O Sanaqueribe mandou uma carta ameaçadora para Israel. E o Ezequias, sabe o que ele fez? Abriu a carta e mostrou para Deus: olha aqui, Senhor, o que ele mandou. E ele se deu muito mal. Os seus problemas têm que se dar mal, têm que acabar. Mas para isso você precisa crer. Então você vai fazer uma carta com sabedoria, até mesmo do seu caráter. Eu não gosto do meu jeito.
eu sou muito estourado, eu sou isso, aquilo. Você vai falar, eu não quero ser mais. Entendeu? Se você crer, você vai fazer essa carta. Isso aqui eu nem vou escrever, porque os outros vão ver. Peraí, é para Deus ou é para o pastor? Se é para Deus, ninguém vai ver. Porque é pecado, é imoral, é falta de educação, é crime você abrir uma carta para ler que não é sua. Você vê lá qual o nome que está aí? É para Deus, né? Eu sou Deus? Então aí pode ler. Bom, se você acha que está pesando, se não está, continua. Vamos orar? Senhor Deus, eu louvo ao Senhor mais uma vez pelos ensinamentos que o Senhor tem trazido para nós. É coisa muito forte, é coisa séria. Não tem como questionar, Senhor Deus. Não tem como questionar. É aceitar o teu conselho, como o Senhor passou ensinando lá, meu Deus, em Lucas 6:22, caminhando em direção a Jerusalém e ensinando o Israel. E eu quero nessa noite que o Senhor mexa no coração de cada pessoa, meu Deus. E em nome de Jesus, o Senhor é uma luz também. Ilumina para a pessoa entender a sua razão. Para a pessoa entender que o Senhor é Deus. Para as pessoas entenderem que quando não fazemos, não aceitamos o seu conselho, ficamos igual Jonas, que onde ele entrava tinha prejuízo, Senhor Deus. Eu fico às vezes pensando, eu não sei se era uma baleia, um tubarão, que eu não estava lá, mas eu creio. E eu fico pensando, o que aquela baleia passou, Deus? Cólica, coração acelerado. Se ela fosse pessoa, ela desejava ter a morte, porque tinha uma pessoa rebelde dentro dela, tinha uma pessoa que era contra as ordens do soberano Deus. Coitado daqueles marinheiros, nunca tinha passado o que eles passaram naquele dia, como uma pessoa rebelde no navio. Meu Deus, o negócio foi sério. Eles tiveram prejuízo, eles tiveram que jogar as fazendas fora, porque tinha uma pessoa que era o contrário à sua verdade, uma pessoa que não aceitou o seu chamado, não lhe obedeceu. É por isso, Pai, que eu estou pedindo para o Senhor abrir o coração de cada pessoa, como o Senhor abriu o coração da Lídia, lá em Atos 16, que ela até servia ao Senhor, mas não sabia nada a seu respeito. Só depois que o Senhor abriu o coração dela, para que ela estivesse atenta ao que Paulo pregava, o que Paulo ensinava aquele dia. Assim, meu Deus, eu estou pedindo por esse povo, por todos que me assistem, para que a vida deles possa ser do jeito que o Senhor quer. Uma vida de paz, uma vida honesta, uma vida iluminada, porque as bênçãos do Senhor, meu Deus, elas não são perturbadoras, elas não acrescentadores, é diferente. Oh, meu Deus, então faz isso na vida dessas pessoas, Pai. E eu, em Teu nome, eu venho repreender toda ação dos espíritos de morte, espírito de enfermidade, de derrame, alguns conhecem como AVC, aqueles espíritos que está roendo o nervo ciático dessa pessoa, que não aguenta mais de dor, esse inchaço no joelho, essa dor na perna,
na panturrilha, essa infecção no ovário, no útero, nas trompas, esses cistos, miomas, esse desvio da coluna, essa dor na cabeça que a pessoa não aguenta mais, essa sensação de desmaio, essa tonteira, esse ódio mortal no coração, esse desejo de vingança. Meu Deus, eu em seu nome, eu ordeno a Satanás que pegue tudo isso, sai dessas pessoas e não volta nunca mais em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro todas as pessoas libertas, eu estou abençoando todas elas, em nome de Jesus. Eu aprendi também que se eu abençoar, eu sou abençoado, mas se eu amaldiçoar, eu serei amaldiçoado. Também aprendi isso do Senhor. Então eu estou abençoando. Até os que me odeiam, eu estou abençoando. Agora, Pai, eu quero esse povo abençoado. Eu quero esse povo liberto, transformado, em nome de Jesus. Pai, põe um poder nessas águas, Pai. Um poder libertador, um poder transformador, um poder que abre os olhos espirituais e a pessoa entenda entre o certo e o errado e decida fazer a vontade do Senhor. Põe um poder de cura nessa água, um poder de transformação, um poder de limpeza de alma, de espírito e até do corpo, em nome de Jesus. Pai, põe um poder nesses sabonetes que queima, destrói a inveja, o olho grande, que acaba com o azar e faz essa pessoa dar tudo certo na vida, em nome de Jesus. Agora, Senhor, se alguém trouxe dízimo, oferta, o Senhor sabe da necessidade da sua obra, para que a gente continue a trabalhar, continue a levar esse evangelho sério, como está na Bíblia, na revelação do Senhor Espírito Santo. Se alguém trouxe aqui oferta, dízimo, o Senhor receba deles, e lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. E assim, Pai, eu abençoo a esses irmãos, entrego em suas mãos, cobre com teu manto de justiça, leve em paz, eles vão sair pelo caminho santo, e vocês digam: assim seja. Amém? Glória a Deus. Olha, você também que orou aí comigo com fé, Deus te abençoe, tá? O recado está dado, o convite está feito, em nome de Jesus. Fica na paz, tá?